Olá, meninos, meninas. Seguindo a nossa próxima aula de sociologia, saindo um pouquinho do clássico, falei de Durkheim na última aula, intercalando agora falando um pouquinho de alteridade, desculpa, e intolerância. Aí na próxima aula a gente fala do novo clássico, a gente fala de Karl Marx. Karl Marx mais extenso, acho que vai durar umas 3 aulas para a gente falar todos os conceitos importantes sobre Karl Marx. Então, falar um pouquinho sobre o conceito de alteridade e intolerância, que é um conceito que envolve assuntos que podem ser debatidos e discutidos em diversas questões, né? Ele pode ser discutido não só no sentido sociológico e filosófico, mas histórico, quando a gente fala de geografia política, ou quando a gente mistura alguma parte relacionada à questão ética em qualquer tipo de conteúdo. Então, quando falamos de alteridade e intolerância, inclusive no sentido de redação, ele é bastante importante para a gente discutir. É claro que essa discussão de alteridade e intolerância é muito importante em sala de aula e no nosso dia a dia. Mas vamos para conceitos básicos e a gente faz algumas discussões e debates na medida em que vocês precisarem. Vamos entender o que significa primeiro. Então, quando a gente fala de alteridade, a gente está falando do reconhecimento de que cada pessoa é singular. É você conseguir ser empático, você conseguir se colocar na posição e no lugar do outro. E ao se colocar na posição no lugar do outro, você consegue perceber que existem pessoas que são diferentes daquilo que você é e daquilo que você significa. Então, qualquer ideia de raça única, de cultura superior, de pessoa melhor do que a outra, ela é completamente eliminada. Qualquer ideia de que existe um povo mais evoluído que o outro, que existe uma raça superior à outra, ela é completamente eliminada, porque a alteridade é justamente o reconhecimento de que cada ser é um ser e deve ser aceito como tal. Então as pessoas são singulares, as suas subjetividades são diferentes e a gente tem que respeitar essa heterogeneidade, né? Isso em todos os sentidos. Então vamos lá, eu como professor, na hora que eu estou fazendo lá uma avaliação sobre os alunos, eu tenho que reconhecer que nenhuma sala é homogênea e a gente não pode tratar os diferentes como iguais. A gente não está falando em fazer tratamento desigual no sentido de injusto, né? Mas existe uma diferença entre igualdade e justiça. A gente tem que reconhecer os princípios de diferença, tanto culturais quanto no sentido interior. Isso é muito importante. Aí eu pus um ponto importante da Mafalda, que a diferença nos enriquece e o respeito nos une. É isso, a diferença nos torna melhor. Nós somos um país bastante diversificado e ao ser um país bastante diversificado, a gente tem que conviver com as diferenças. Agora, com essa onda de coronavírus, você tem pessoas desrespeitando orientais, taxando eles como culpados pelo possível, por espalhar a pandemia. E você acaba fazendo o oposto daquilo que é a alteridade, né? Você conseguir se colocar no outro, entender e respeitar aquilo que traz de diferença. A gente vai discutir ainda etnocentrismo, relativismo, mas a alteridade é o conceito básico que deveria ser ensinado desde muito cedo para uma educação infantil e ensino fundamental. E é uma coisa que a gente ainda tem muita dificuldade, né? Só vamos deixar coisas claras. A alteridade é respeito à subjetividade, mas é claro que é tudo perante a lei. Não achem que respeitar tudo é válido. Quando você respeita uma pessoa que é racista, quando você respeita uma pessoa que comete um genocídio, quando você respeita um nazista, você está respeitando a intolerância, você está pregando essa intolerância. Então é respeitar aquelas pessoas que minimamente respeitam os direitos humanos, que comportam os princípios da lei, etc, etc. E o oposto da alteridade é o princípio da intolerância. E é uma discussão que dá para ser feita de forma bastante ampla, o que significa, o que representa, o que é a intolerância, mas a intolerância é justamente a não aceitação do diferente, né? A intolerância passa por eu me colocar sempre numa posição de certo e de superior, seja ela qual for, então eu me coloco como culturalmente superior, eu me coloco como eu me coloco como ideologicamente superior. E ao me colocar como superior, tudo que for diferente de mim eu rejeito, então eu não tolero. Quando falamos em intolerância, as pessoas relacionam hoje intolerância a sentido alimentar, né? Intolerância é justamente expulsar, não querer, jogar para fora. E você pode fazer isso no sentido social. Então, por exemplo, vamos falar de algumas intolerâncias importantes. Vamos discutir, por exemplo, intolerância religiosa. Intolerância religiosa é um ponto bastante importante. Quando eu me coloco como meu princípio religioso, é normal que eu tenda a achar que o meu princípio está certo. Obviamente, todo mundo que escolhe uma religião tende a achar que o seu princípio está certo. Isso é válido e aceito. Há uma diferença entre você achar que está certo e você considerar os outros errados.
e impor o seu como certo e não tolerar que os outros possam escolher aquilo que eles querem. Então, quando a gente fala em tolerância, a gente está saindo do campo da aceitação e partindo para o campo da agressão, seja ela verbal, seja ela através de ofensas, que as pessoas travestem de piadas, não existem piadas com ofensas. Ah, é só uma piada racista. Não existe piada racista, isso é intolerância, racismo é crime. Então as pessoas se travestem de, eu só estou brincando. Tudo é só estou brincando. Não, eu tenho direito de falar. Não, determinadas situações não tem. Então, por exemplo, o Brasil é um país bastante intolerante religiosamente. Nós temos uma predominância cristã de protestantes e católicos. É justo, cada um segue os princípios que quiserem. Mas existe uma perseguição muito grande às religiões afro-brasileiras. Foi tema de redação do Enem, inclusive. As religiões afro-brasileiras sofrem muito com perseguições, pai de santo, mãe de santo, piadas relacionadas às religiões afro-brasileiras, expressões como chuta que é macumba, coisa do demônio. E as pessoas acabam relacionando esses princípios diferentes do seu como errados e acabam rejeitando. E aí viram perseguições, agressões e aos casos mais extremos, mortes, né? Vamos pegar lá o Estado Islâmico. O que é o Estado Islâmico senão a pura intolerância? A religião que eles acreditam ser a certa é a deles, o que não for da religião deles, eles não toleram, eles acabam agredindo, eles acabam levando às últimas consequências, né? Podemos falar de intolerâncias ideológicas, que levam a conflitos muito grandes, né? Então, todos os totalitários e autoritários não aceitam, eles acreditam, e nunca ninguém se coloca como um autoritário, sempre se colocam como um democrático. Eu sou democrático, mas a minha democracia cabe às pessoas aceitarem o que eu tenho que colocar. Então, o autoritário se acha democrata, mas não aceita que pensem diferente dele porque ele é intolerante. Então, ele acaba afastando tudo que é diferente. E tudo que se inclui como diferente na sociedade, as pessoas intolerantes elas acabam rejeitando. As sociedades não vão ser eternamente como se construíram há 50 anos atrás. Então a gente tem que aceitar as transformações e mudanças. Por exemplo, a intolerância contra um homossexual, contra um transgênero. Né? Tudo isso é você não aceitar que a sociedade tem os seus princípios e se modifica, e você não precisa ser o julgador, o inquisidor da história. Né? Quem disse que você tem a capacidade de apontar o dedo e ser o inquisidor para decidir o que a pessoa deve ou não deve fazer? Quem dá o direito da pessoa decidir julgar como a pessoa deve se relacionar amorosamente? Se com homem, se com mulher, se com dois, se com três, se com cinco. Né? Isso é uma livre escolha. Você fazer isso é você ter a capacidade de achar que você é tão melhor o suficiente para ser o inquisidor, para apontar o dedo e falar como a pessoa deve viver. Isso é o puro símbolo da intolerância, que é a própria ignorância, né? Racialmente falando, a gente teve na história fatos marcantes, acho que todos sabemos a questão escravidão e racial. Podemos citar o Hitler como a questão da raça pura, que é uma questão racial muito forte, se colocava como ariano superior, então rejeitava tudo aquilo e não tolerava tudo aquilo que fosse da raça ariana. E a intolerância ela pode se dar em vários aspectos e vários conceitos. Nós temos que nos policiar. A gente costuma olhar a intolerância como um assunto muito legal, mas que a gente joga sempre para o colo dos outros. A gente tem que perceber se a gente não julga e não tolera pessoas que pensam diferente, que sexualmente escolhem opções diferentes, que se vestem diferentes, que escolhem princípios religiosos diferentes do nosso e assim por diante, né? E buscar um conceito muito mais de alteridade, entender a diferença, entender como é importante, como é interessante a diferença. Imagine se fôssemos todos iguais e não pudéssemos encontrar a diferença, debater e discutir sobre ela. Então, a ideia da sociologia, obviamente, é se afastar de tudo que se refere à intolerância. E o extremo da intolerância gera o fundamentalismo. O fundamentalismo é o fanatismo em todos os sentidos, e o fanatismo não é só religioso. A gente pode pensar na Inquisição, a gente pode pensar no Estado Islâmico, a gente pode pensar em pessoas que fazem atos extremos em nome de um possível Deus, o que me parece um absurdo, mas vamos lá. Todo fundamentalista tem potencial agressor. É um potencial agressor. Então, o fundamentalista se considera o único certo, e ao ser o único certo, ele julga e tira a possibilidade do diálogo, né? E eu fiz uma reflexão muito grande nesses últimos tempos, percebendo que fundamentalismo e pós-verdade têm uma ligação direta, porque na medida em que você cria a sua verdade, a sua ideia, você desconstruir a sua verdade é muito mais complexo do que você desconstruir
uma verdade que você tenta combater. Vamos pensar em política. Quando você tem algum candidato A e candidato B, você gosta do A e não gosta do B. Se os dois cometeriam o mesmo erro, o candidato B que você não gosta, como você já não gosta, aquilo serve como pretexto para você confirmar a sua teoria. O candidato A você tolera muito mais, porque mesmo cometendo um erro, como você gosta daquela pessoa, você acaba tentando fazer confirmar a sua pós-verdade. Que não, eu estou certo, porque aquele candidato é bom. E isso tem uma relação com o fundamentalismo. Você vai se tornando um fundamentalista, acreditando que aquela verdade é a única certa. Isso cria uma personalidade perseguitória, acho que sempre todo mundo está contra, sempre é uma teoria da conspiração, sempre está tudo errado contra você, porque você está certo. E porque pronto, e você está certo, e não tem discussão, e o mundo está contra você, e a imprensa está contra você, e assim a gente tem personalidades políticas completamente conspiratórias, de vários lados, né? Direita, esquerda, de vários lados a gente teve essa personalidade, é fruto também desse fundamentalismo ideológico, que pode ser religioso, pode ser ideológico, pode ser racial. A Ku Klux Klan, por exemplo, foi um fundamentalismo de supremacia branca, né, com manifestações que vocês devem ter estudado, que perseguiam os negros nos Estados Unidos de forma bastante triste. Então, obviamente, a ideia é que a gente se afaste e elimine tudo tudo que represente princípios de radicalismo e fundamentalismo, né? A ideia da sociologia é a busca do conhecimento através do diálogo, certo? É isso, espero que vocês tenham gostado. Ficamos para a próxima aula. Um abraço a todos e a todas.